Olá, oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, certo? Na nossa aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi passada para casa, né? A gente está estudando aqui a entrevista escrita, então nós vamos fazer a correção da atividade e em seguida a gente vai ver a nossa proposta que a apostila está trazendo para vocês montarem esse texto aí em casa, certo? Então vamos aqui ao nosso material, certo? Então, como a entrevista é escrita, o nosso material, ele traz justamente uma entrevista, certo? Com uma temática diferente. Olha, aqui a gente vai ter uma entrevista concedida à psicanalista Paula, Limena Cury, à revista Planeta. Então, vamos ver o que é que ela está trazendo. Essa é uma geração que quer desconstruir. Aqui a gente tem um título que está entre aspas, porque a fala já é uma parte da fala que a entrevistada deu, certo? Então eu posso também utilizar essa ideia. Eu posso colocar um título que vai chamar atenção, como também eu posso pegar uma frase, ou no caso aqui uma frase, um período, certo? Mas tem que ser bem curto, da fala da pessoa que vai chamar atenção e você possa utilizar isso aí como o nosso título do texto, né? Como foi feito aqui. Essa é uma geração que quer desconstruir. E a gente já vai pensar, que geração é essa? O que é que ela está falando, né? Vamos usar o pequeno título que está embaixo, o subtítulo. A passagem do mundo analógico para o digital criou um abismo inédito entre a forma de pensar das gerações. A geração milênio, que está aí entre aspas, não é responsável por tudo que é ruim, alerta a autora do livro, deste livro aí, Terminar. Então, Renata Valério de Mesquita é a pessoa que vai fazer a entrevista, né? No caso aqui, a representante como a gente tem aqui, o texto da entrevista cedida pela psicanalista à revista Planeta. Então, essa Renata Valério de Mesquita é justamente a entrevistadora. Ela está representando, no caso aí, a revista Planeta, certo? Então, vamos primeiro aqui analisar esse subtítulo. A passagem do mundo analógico para o digital. Sabe o que esse mundo analógico é? O relógio. A gente saiu do relógio de ponteiro e passou para um relógio digital. Então, quando ele diz a passagem do mundo analógico para o digital, ou seja, a chegada da tecnologia do mundo digital, é um abismo inédito entre a forma de pensar das gerações. Então, existe aí, como a gente já debateu em sala também, em outros textos, que nós temos várias gerações dentro da sociedade, várias gerações no mundo, que isso é colocado através do quê? Da utilização da tecnologia. O primeiro parágrafo, aqui nós vamos ter justamente o quê? As informações sobre a entrevistada e o que é que vai ser colocado. Isso aqui a gente já viu nas nossas aulas passadas. Individualistas, hiperconectados, desfocados, preguiçosos e perturbadores do sistema. Essas são as características mais repetidas para definir a geração Y ou a geração do milênio. Então, quais são as características da geração do milênio, ou geração Y? São individualistas, hiperconectados, desfocados, preguiçosos e perturbadores. Pessoas nascidas entre 1980 e meados de 1990. Então, essa é a geração milênio. Certo? Prestar atenção a essas datas. Nascidos entre 1980 e 1990. Mas a brasileira Paula Milena Cury não concorda com nada disso. Usando da formação em psicanálise e marketing, a especialista em projetos de inovação e estratégia desconstrói esses rótulos no seu livro, A Mente Milenar. Em tradução livre, lançado em março pela Libris, dos Estados Unidos, onde Paula mora atualmente. E ainda sem data prevista para a versão em português, a autora chama a responsabilidade todas as gerações que convivem atualmente no planeta, principalmente as gerações anteriores que parecem não
entender seu papel na nova dinâmica do mundo digital. Então, a ideia aqui, ela apresentou as características da geração milênio, ela disse também quem era a pessoa que ia ser entrevistada, né? Dando nas características aqui. Gente, aí nós vamos ter a nossa sequência de pergunta e resposta, né? Eu quero que vocês prestem atenção. Toda vida que eu tiver o nome Planeta, como está aqui em negrito, é a revista Planeta que vai fazer a pergunta. E a resposta tem o nome da Paula, né? Que é justamente a pessoa que está sendo entrevistada. A pergunta da revista Planeta, quem se enquadra na mente milenial, no caso, né? Que é pós Segunda Guerra Mundial, geração X, dos anos 60 e 70, Y, 80 e metade de 90, a Z, que é de 90 e 2000, e a Alfa, que é após 2010. Essa é a classificação, né? Que é a questão aí que está perguntando quem se enquadra. Então, vejam que a pergunta está normal, sem estar em negrito, porque já foi colocado o nome da revista em negrito. E nós poderemos ver mais à frente que as perguntas também podem estar em negrito, certo? A Paula vai responder que a mente milenial é mais importante que é um grupo geracional na forma como sempre fizemos, estabelecendo grupos por idade em determinada época. Aglutina mais as gerações X, no caso Y e Z. O que marca são milenais. É como se passou um bug no milênio, ou seja, como se passou do análogo para o digital. Foi quando a internet passou de um meio para um fim. Os que lidam até hoje com uma certa resistência frente ao pensamento digital não mileniais. A grande limitação de um grupo analógico é achar que a verdade é o que está escrito num livro e ponto. E se não se tem essa resistência, já se tem uma mente milenial. Os mileniais podem encontrar informações em diferentes lugares, dentro de um caleidoscópio de ideias. Fazer um filtro que se construir um pensamento, certo? Aí ele vai dizer que ter milhões de informações conflitantes não dói, que tem a mente milenial e mais a mente pode ser um anterior ao bug do milênio. Para mim, o Walt Disney é uma das melhores mentes mileniais. Depois ela vai seguir outra pergunta, né? Uma das maiores críticas em relação aos mileniais é a falta de empatia deles. O que quer dizer a respeito disso? Aí a Paula vai dizer, né? No caso aqui vão ser apenas duas perguntas. Quando você conversa com jovens de 15 a 30 anos, vê que a capacidade de sensibilização em relação ao outro é maior do que na geração X. Pesquisei a enorme quantidade de novas ONGs, né, para ajudar pessoas em apoiar causas por meio das redes sociais. Isso não existia antes. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que essa geração aqui de 15 a 30 anos, ela tem um contato maior com a sociedade, né? Tem empatia com o outro, tem um cuidado com o outro, certo? Então, vamos às nossas atividades. Primeira questão. O que motivou a escrita dessa entrevista? Né? Então, a entrevista foi escrita por conta do lançamento do livro da psicanalista, né, da Paula, e que ela busca desconstruir alguns rótulos dados à geração chamada milenial, certo? Aí, 2. Quem são as pessoas encaixadas na geração Y e quais as principais críticas atribuídas a ela segundo o texto introdutório da entrevista? Como ele vai dizer aqui, são individualistas, hiperconectados, desfocados, preguiçosos e perturbadores do sistema. São os principais rótulos atribuídos à geração Y, que compreende as nascidas entre 1980 e meados de 1990. Certo? Depois ele segue. Segundo a entrevistada, o que marca a mente milenial? Para ela, delimita quem são mileniais é a forma com que eles passam pelo bug do milênio, ou seja, do mundo analógico para o digital. As pessoas que podem ser nascidas na época da marca milenial, mas ainda possuem resistência frente ao pensamento digital. Segundo ela, eles não possuem uma mente milenial, né, que é a questão da chegada da tecnologia. Como a autora defende a geração milenial de que ela não possui empatia? Afirma que, conversando com jovens de 15 a 30 anos, observou que eles possuem uma capacidade de sensibilização muito maior e observada que a geração X.
Ela defende também que hoje existe uma infinidade de ONGs que buscam ajudar a quem precisa por meio de redes sociais, né? Essa é a diferença que ela coloca. Que informação são dadas ao leitor ao parágrafo inicial do texto, né? Então, o que aqui diz lá na primeira? Que ela caracteriza a geração do milênio, adiantando assim o assunto do texto, que são reveladas informações à entrevistada, como o nome, a área de atuação, um breve resumo do tema que é abordado no seu livro, que, como eu disse, o primeiro parágrafo, ele sempre apresenta quem vai ser entrevistado, certo? Então, vamos agora ver o que o nosso material traz na proposta de produção, certo? Então, gente, proposta de produção agora é sua vez. O trecho da entrevista da autora do livro, né, Mente Milenial, aprendemos um pouco sobre as características dessa geração, que entre muitas qualidades possui uma preocupação com o mundo ao seu redor. Uma prova de quem fala que a entrevistada é verdadeira na trajetória de Malala, de quem conhecemos um pouquinho na história anteriormente, né? Que, pensando nisso, sua tarefa agora é realizar uma entrevista com uma pessoa que se enquadra nessa chamada geração milenial. Então, gente, vocês vão procurar aí na casa de vocês, né? De acordo com a divisão das épocas, pessoas nascidas entre 1980 e meados de 1990. Então, vocês vão olhar na casa de vocês algum parente, né? Ou até mesmo os pais de vocês, quem sabe, né? Estão nascidos aí entre 1980 até 1990. Então, vocês devem ter tios, né? Nessa idade, nessa faixa etária, ou até mesmo acho que pai e mãe de vocês, não sei. Mas vocês têm alguém aí na casa de vocês que é dentro dessa faixa etária, de 1980 a 1990. No caso, vocês vão entrevistar essas pessoas. Como a gente está estudando a entrevista aqui, ela é a entrevista escrita, vocês vão colocar as respostas que essas pessoas vão dar, a entrevista que vocês vão fazer, no caderno de vocês. Então, é colocar pergunta e resposta lá com essa entrevista e vocês vão fazer essas pessoas, certo? Sua tarefa é verificar como era a vida dessa pessoa antes do mundo da internet, bem como verificar a época que reage à relação aos problemas do mundo ao seu redor. Para isso, considere o que vai seguir. Escolha alguém que tenha vivido nessa transição de mundo desconectado ao mundo conectado, né? Pode ser um tio, um primo mais velho, um amigo da família, ou mesmo seus pais, né? Eu acredito que deve ter gente na turma de vocês que deve ter pais que está entre 1980 e meados de 1990, né? Ou então, algum parente aí da casa de vocês. Não precisa sair de casa para fazer essa pesquisa. Tem gente na casa de vocês com certeza que é dessa faixa etária aí. Elabore perguntas que visam descobrir detalhes da rotina da pessoa, de ela ter acesso à internet, no caso. Quais as brincadeiras que ela fazia, como era que ela fazia para estudar, o que era que ela fazia no momento de lazer, né? Bem como perguntas que ela pode ter a relações e aos problemas sociais do mundo moderno. Se ela se envolvia em alguma causa social, se ela participava de algum grupo que ajudava alguém, se ela participava de ONGs, se ela participava de algum grupo assim. Então, vocês vão perguntar para saber o que era que a pessoa fazia nesse período, certo? No caso aqui, grave a entrevista e depois faça a transcrição escrita, atentando às formalidades da língua. Gente, isso aqui foi o que eu expliquei na aula passada e a gente vai ver um pouquinho mais detalhado hoje, que é a transcrição. Tanto vocês podem gravar a entrevista e depois escutar e colocar no papel a resposta, ou fazer a entrevista já anotando no papel o que foi que a pessoa disse, certo? Lembrando que existe algumas peculiaridades com relação à resposta das pessoas, porque se você escutar, gravar, né, e para depois escutar e passar para o papel, vocês têm que colocar tal qual a pessoa deu uma resposta. Esse é o detalhe principal que a gente vai ver já nos nossos slides. Escreva num texto introdutório apresentando o entrevistado. Vocês vão dizer quem é que vocês estão entrevistando no primeiro parágrafo, o local, qual foi a data de nascimento da pessoa, qual é a profissão da pessoa, né? Principalmente o data de nascimento, porque vocês vão ver se enquadra na geração milenial. Em seguida, vocês vão fazer a entrevista, né? Colocar perguntas e respostas que nós iremos ver agora nos nossos slides, como é que a gente pode
fazer essa entrevista, porque existe todo um formato, certo? Então vamos lá. Gente, então aqui na nossa aula do 8º ano, como a entrevista é escrita, eu vou passar tudo para o papel. Lembram do cast list que a gente falou da aula passada? Vocês podem aí, quem for gravar, né, no caso aí do planejamento, né? Quem for gravar a sua entrevista, vocês podem botar as perguntas no papel, fazer a entrevista com a pessoa gravando e depois fazer a transcrição, certo? Que no caso aqui é prestar atenção à revisão devido à parte gramatical. Gente, eu coloquei aqui como exemplo, para a gente pegar essa parte da entrevista escrita, certo? De como é que eu posso fazer a minha entrevista. Aqui eu tenho uma entrevista com o DJ Alok, certo? Que ela é diferente daquela entrevista que está na apostila de vocês. Na apostila de vocês têm a pergunta, né, com a letra normal e somente o nome de quem está fazendo a pergunta e a resposta em letra em destaque. Como vocês vão escrever o texto, vocês também têm que se prestar atenção a isso. Vocês têm que deixar claro o que é a pergunta do que é a resposta, certo? Então, aqui nessa entrevista do Alok, ele vai também, né, começar como título, e vocês podem utilizar também isso para vocês, uma parte da fala, né? Alok, só vale ser o número 1 do mundo se eu estiver ajudando ou servindo. Então aqui eu tenho o título, é uma parte da fala que o entrevistado deu. Vocês também podem fazerem isso na entrevista de vocês, né? Na apostila também é utilizado o mesmo método. Depois a gente vai ter o parágrafo introdutório, né? No caso aqui a gente tem vários porque foi tirado de uma revista. Essa entrevista, né? Ele se tornou um dos maiores DJs do mundo, é o número 1 do Brasil e foi eleito o 11º do mundo em 2019 no ranking anual da publicação britânica, né? A listagem mais importante do cenário da música eletrônica. Aí aqui ele está dando dados, né? De quem é Alok. Mas Alok garante que não veio à Terra para ser o top 1, e sim para ajudar o próximo. Aí ele vai dizendo, a entrevista exclusiva ao colunista Léo Dias, Alok fala sobre a missão de vida, né? Não sou preocupado em ser o DJ do planeta, só vale ser o primeiro 1 do mundo se estiver ajudando ou servindo. Não gostaria de ter mais que contribuir. Ou seja, tirar essa partezinha aí, né, da fala dele, justamente para ser o título da entrevista. E ele segue dando as informações sobre o Alok. E depois ele vai dizer, ó, confira a entrevista completa com o DJ Alok. Aqui vocês têm uma estrutura que, como vocês vão escrever no papel, tem que ter a preocupação. Vocês precisam dizer na primeira pergunta quem é que está fazendo a pergunta e na primeira resposta quem é que está dando a resposta. Pode seguir as outras perguntas e as outras respostas também dando a identificação, ou se não quiser, como a gente já trabalhou em sala esse gênero, né? Vocês podem colocar na pergunta só o primeiro inicial e na resposta só a primeira inicial do nome da pessoa, né? Ou, como aqui a gente está tendo esse exemplo no nosso... Como eu já disse, na primeira pergunta e na primeira resposta quem era, as demais não foi colocado, mas está em negrito a pergunta e a resposta não. Como vocês vão escrever isso no caderno de vocês e não tem como fazer em negrito, porque vocês escolhem somente uma cor de caneta, né, principalmente na prova, então vocês precisam dizer o nome da pessoa do lado, quem vai fazer a pergunta e quem vai fazer a resposta. Lembrando que no caderno de vocês não vão pular a linha, certo? Da pergunta para a resposta, não precisa pular a linha, ok? É só identificar no início do parágrafo quem é que está falando, quem está perguntando, quem está respondendo. Mas vamos aqui. Olha essa outra estrutura, né? Aqui como está em um meio digital, né? Foi separada a pergunta da resposta, mas está bem claro o que é a pergunta e do que é a resposta. Primeiro, Léo Dias vai perguntar. Muita gente tem usado a internet para celebrar a vida, fazer lives, para festejar, fazer show. Você está na contramão da classe artística brasileira. Não faz live, não comemora nada, porque há o que se comemorar. Porque não há o que se comemorar? É a pergunta, né? Aí o Alok vai responder. Várias lives aparecem, oportunidade de fazer entretenimento. Não é que eu sou contra, mas é que meu posicionamento agora está muito mais voltado realmente no que está acontecendo. Em relação à pandemia,
do coronavírus no mundo, né? Como solucionar e como evitar o impacto seja tão grande, pensando não só no aspecto imediatista, mas nos próximos meses. E eu quero que a minha contribuição nesse momento seja lembrada como eu atuei diante dessa crise, e não promovendo músicas, por mais que esteja bombando, o que seria uma ótima oportunidade para poder ter meu nome nisso. Não é o que condiz minha postura agora, não é o que o meu coração manda fazer, né? Então isso aqui foi um período antes dele ter feito a primeira live, né, dele, mas depois ele fez uma live que realmente ele não fez assim, não quis fazer um evento muito grande, mas ele quis mais promover de certa forma e ajudar as pessoas que estavam nessa crise, certo? Depois a gente tem uma outra pergunta, mas como aqui já foi dito na primeira, quem está fazendo a pergunta, na segunda, não teve um nome, mas está em negrito. Quais são os danos que você acha que isso vai causar ao país, no caso em referência ao coronavírus? Aí o Alok vai responder, não tem um nome, mas a gente já tem um diferencial na letra, então eu sei que ele está respondendo. Tem gente que já está sofrendo de uma forma fulminante. Pessoas vivem da informalidade, que não tem reserva, elas vivem pela semana. E aí você pergunta para a pessoa que ela vai falar: prefiro arriscar pegar o coronavírus do que morrer com fome. O que as pessoas estão sentindo hoje me preocupa bastante. Para a gente ter uma quarentena, muitas das pessoas da comunidade estão trabalhando, né? Então tem essa questão da preocupação. E quanto a gente se liga ao delivery, quanto ao porteiro do prédio, quanto o cara que vai levar que lava a lavanderia dos hospitais, como é que a gente isola, né? Então tem uma preocupação com tudo. Aqui está cortado, né? Isso é uma parte da entrevista. Aí embaixo tem a fonte de onde foi tirada a entrevista, certo? Então esse é um modelo de como vocês poderão encontrar outras entrevistas escritas, né? Essa daqui é bem diferente da que está no material de vocês. Mas lembrando, como vocês vão escrever, colocar no papel a entrevista, vocês coloquem na pergunta quem está fazendo a pergunta e na resposta quem está respondendo, e deixando bem claro isso em todas as perguntas, certo? Então, isso aqui, né, é um modelo que vocês poderão seguir e mostrando vocês outras formas de como vocês poderão fazer as entrevistas de vocês, certo? Então, uma boa produção, ok? E até a próxima.